Bom, pessoal, essa aula ela se baseia na aula da semana passada, na aula anterior. Quando a gente fala em forças, que é o principal agente físico da dinâmica, a gente lembra que força foi um termo denominado por Isaac Newton, conhecido como pai da dinâmica, como citamos na última aula. Isaac Newton diz que força era capaz de três ações. Primeiro, variar a velocidade vetorial de um corpo. Falamos nisso na aula passada. Variar a velocidade vetorial. Isso num resumo. Equilibrar, que foi o que a gente fez. Equilíbrio. Equilibrar um corpo. E terceiro, deformar. Deformar um corpo. Tá? Então a gente estudaria essas três propostas. As três dentro das leis de Newton. O que eram as leis de Newton? As leis que regiam a ação dessas forças. E todas as leis de Newton, né, elas são chamadas de, guarda bem isso, princípio. Princípio, porque elas são as causas de um movimento. Quem causa um movimento é a lei de Newton. Quem causa um movimento é a força. Então nós temos que nos basear nessa força. Por isso que todo movimento ele inicia-se por uma força. Ah, mas o movimento é uniforme. Tudo bem, depois ele permanece uniforme. Mas a gente estuda o movimento uniforme enquanto ele é uniforme. Antes, quem causou esse movimento não me interessa lá em cinemática. Em cinemática a gente não falava de força, a gente não falava de massa, a gente só falava de quatro grandezas. Todas em função de quem? Do tempo. Então quem era? Espaço, velocidade, aceleração, em função do tempo. Então não entrava força, não entrava massa. Então, quer dizer, a força produz uma aceleração que varia a velocidade, né? E que desloca um corpo em função do tempo. Então, todo movimento inicia-se por um princípio. Então, é o início do movimento, e aqui é chamado de princípio da inércia. E eu, mais uma vez, quero passar esse conceito que vocês estão já desde o 9º ano com esse conceito de inércia. Inércia é sinônimo da palavra inerte. Inerte não significa parado, repouso. Não encarem a palavra inerte como uma coisa em repouso. Inerte significa inalterado. Foi onde Newton começou a bater nisso. O corpo permanece inalterado. Espera aí. Se uma força é capaz de variar a velocidade de um corpo, se a velocidade do corpo for zero e não tiver força nenhuma agindo no corpo, ele vai permanecer com essa velocidade zero. Se a velocidade desse corpo for constante e nenhuma força agir nesse corpo, ele vai permanecer como ele está, inalterado. Então, inércia não significa só repouso. Então, Newton lançou esse enunciado da seguinte forma. Olha, quando ele escreveu a lei, ele escreveu o seguinte: todo corpo livre da ação de forças ou de força. Gente, não tem como aqui na Terra ficarmos livres da ação de força. Pelo menos a força gravitacional, que é o peso do corpo, vai ter. Então, quando Newton escreveu todo o corpo livre da ação de força, essa força que ele está dizendo não é a força atuante, porque peso sempre tem. Então, por exemplo, esse corpo aqui, ó, se eu soltar, ele vai alterar. Então, ele não está na primeira lei. Ele vai alterar, ó, alterou a velocidade. E ele não está livre, tem uma força-peso. Então ele fala assim, todo corpo livre da ação de força. Newton quis dizer que essa força aqui é a força resultante da ação de todas. Então ele disse o seguinte, todo corpo livre da ação de força resultante. Então ele falou o seguinte, força resultante é zero, vetorialmente. Todo corpo livre da ação de força resultante tende
a permanecer com a velocidade vetorial que possui. Ele tende a permanecer do jeito que ele se encontrava, com a velocidade vetorial. Quando eu falo velocidade vetorial, é a velocidade que tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo valor sempre, porque não vai ter força para alterar nada dela. Então, quando o pessoal fala velocidade que possui, não, velocidade vetorial, porque aqui é vetor. Quando eu falo que ele tende a permanecer com a velocidade vetorial que ele possui, eu posso ter duas hipóteses. Eu posso ter uma velocidade vetorial zero, que a gente chama isso do quê? De repouso. Ou eu posso ter uma velocidade vetorial que ela é constante, sempre a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo. Isso no movimento retilíneo e uniforme, no curvilíneo não. No curvilíneo você tem a aceleração centrípeta, e a aceleração varia a direção da velocidade vetorial, no caso a centrípeta. Para você fazer uma curva, a centrípeta te puxa para o centro. Então a centrípeta vai variando essa velocidade em direção e sentido. Ah, mas o módulo dela é constante no MCU. No MCU. É uniforme, professor, só que ele não é retilíneo. No circular ele muda a direção, e direção está envolvida no vetor. Então, portanto, as únicas maneiras de você permanecer com o corpo inalterado ou é permanecer em repouso ou é permanecer em MRU. Se você não fizer essas duas hipóteses, não é primeira lei. Pessoal, o que significa isso? Eu não posso dizer que o corpo está fora dessa tal inércia, tá? Se eu não tiver essas duas hipóteses. Por isso que elas têm um nome. Nos dois casos, a força resultante é zero. Os dois casos me dão o tal de equilíbrio. Os dois casos me dão um tal de equilíbrio, só que a gente precisa tomar um cuidado. Na aula passada, a gente começou devagarzinho com equilíbrio estático, fazendo força resultante zero, usando vetor e igualando os vetores opostos, com decomposição. Então, pegávamos o vetor inclinado, decompunhamos, igualava os opostos, eu tinha resultante zero no eixo x, resultante zero no eixo y. Eu tinha um equilíbrio chamado de equilíbrio estático. Equilíbrio estático é o equilíbrio do repouso, força resultante zero. E nós temos o equilíbrio dinâmico. Também o pessoal chama de equilíbrio cinético, é raro isso, tá? O equilíbrio cinético, quer dizer, o equilíbrio de movimento, que é o MRU. Velocidade constante, aceleração vetorial zero, já que você não tem nem centrípeta e nem a tangencial, que é a escalar. A tangencial, que é a escalar, altera o valor da velocidade. A centrípeta, que aponta para o centro, altera a direção da velocidade. Então, eu não posso ter nenhuma das duas. Eu não posso ter aceleração vetorial de forma alguma. A força resultante é zero. Quais os exemplos de inércia que a gente tem? O primeiro exemplo de inércia é isso daqui. Um corpo em repouso. Se eu puxar esse corpo assim, ó, devagarzinho, tá dando tempo da minha mão atuar aqui por baixo, ó, por um certo atrito, que vocês vão ver mais para frente, e esse corpo vem junto comigo. Mas se eu puxar isso aqui rapidamente, ó, não tem nem como, olha lá, tem uns negocinhos aqui por baixo. Se eu puxar isso aqui rapidamente, o corpo fica onde ele estava. Porque quando eu puxei minha mão rapidamente, não deu tempo da força atuar. Ele ficou com força resultante zero. Ah, mas não tem o peso anormal? Tem o peso anormal. Só que quando eu puxei, na horizontal ele não veio porque essa força não atuou no corpo, foi muito rápido. Então ele permaneceu com força resultante zero, ele permaneceu na posição em que ele se encontrava, ele permaneceu em repouso. É o lance de eu puxar uma moeda em cima de um papel e um copo embaixo, a moeda vai cair dentro do copo porque ela permaneceu na posição que estava.
aquele lance que você está parado em pé no ônibus. Aí você não se apoiou em lugar nenhum. O ônibus acelerou. Se o ônibus acelerou para frente, olha lá, ó, ele acelera para frente, você tende a ficar onde você está. Então, o ônibus acelerando para frente, ele vai fazer uma alavanca aqui embaixo, ó. Ah, eu vou para trás. Você não vai para trás, não tem verbo. Não tem verbo. Força é ação verbal. Não tem verbo. Eu não fui. Tá? Eu fiquei na posição que eu estava. O ônibus foi, eu caí no mesmo lugar que eu estava. Então, se eu estiver em frente a essa loja, eu caí em frente a essa loja. As pessoas vão ver o ônibus andar, mas você está no mesmo rumo da loja. Tá? O mesmo fato de frear. O ônibus está numa velocidade altíssima constante. Aí ele freia de uma vez. Você tende a permanecer o seu movimento. Aí já é a inércia do movimento. Então eu tenho dois tipos de inércia. A inércia do repouso e a inércia do movimento. Se alguém te perguntar o seguinte, por que quando a gente freia um automóvel e você não está com o cinto de segurança, você continua com a sua velocidade que você está até que uma força vai agir sobre você para variar essa velocidade, que seria o para-brisas. Que seria o que você vai bater ali na frente. Bateu, tem força. Então, o cinto de segurança é o nosso referencial inercial do automóvel. Né? Porque ele nos mantém em equilíbrio com aquela velocidade, no caso de um freamento. Já moto, não tem. Moto não tem. Quando você bate, você continua o movimento que você estava, inércia do movimento. E conforme a sua inércia, que é a capacidade que você tem de permanecer inalterado, tem um conceito diferente. Qual era o conceito que eu sempre dou ideia? Um fusquinha bater de frente com um caminhão de cana. Um fusquinha a 80 por hora, um caminhão de cana a 30 km por hora. Bateu. Quem altera mais a velocidade? Com certeza o fusquinha. O caminhão de cana, ele é mais inalterado, porque ele tem massa. Por isso que o conceito de inércia é massa. Quem tem mais massa em quilogramas tem mais inércia. Tá? Quem tem mais massa tem mais inércia. Você pega a pessoa mais magrinha da sala de aula e eu. Põe a gente bater de frente. Eu sou o caminhão de cana. Aí você bate de frente com uma pessoa magrinha. A pessoa magrinha vai alterar muito o movimento. Então ela é menos inerte. Eu sou mais inerte. Então, portanto, eu altero menos. Uma bola de aniversário e uma bola de basquete aqui do lado. Você assopra. É lógico que a bola de aniversário tem menos massa. Ela vai alterar mais. A bola de basquete não vai nem sair do lugar. Então, portanto, a bola de basquete permanece na inércia. Ela estava em repouso ela permanece. Se ela estivesse em movimento retilíneo uniforme, em movimento retilíneo uniforme ela permanece. Tá? Então, a teoria da inércia é essa. Então, a gente não fala inércia. Uma falha de vestibular é que eles deveriam colocar a palavra princípio. O correto é, todas as leis de Newton, primeira, segunda e terceira, começam com a palavra princípio, porque são elas que explicam o início, o princípio de um movimento. Por isso que a gente usa a palavra principiar. Tá? Todo princípio é o começo de uma teoria, infelizmente. Tá, pessoal? O pessoal confunde muito isso. Então, resumindo, o que a gente precisa saber na primeira lei de Newton? Que permanecer inalterado é quem tem mais massa. Então, conceito de inércia é massa. Agora, princípio é a lei. Princípio da inércia já cai aqui. Se a velocidade de um corpo é zero, vetorial, ele permanece em repouso, equilíbrio estático. Nós chamamos isso de inércia. Inércia do repouso. E quando a velocidade vetorial permanece constante, sem aceleração nenhuma, inércia do movimento, equilíbrio estático e equilíbrio do movimento. Um outro exemplo, que a gente sempre fala todos os anos, uma máquina de lavar roupa. O último ciclo da máquina de lavar roupa é girar muito, em alta velocidade. Zzz, o pessoal chama assim, centrifugar. Centrífuga. Uma máquina centrifugadora. É de fugir, fuga. Não existe isso.
Na física não existe força centrífuga. É que quando aquele... Putz, fugiu o nome. Aquele negócio que tem dentro da máquina lá, né? Tipo um, sei lá, um tonel lá, um negócio que fica girando cheio de furinhos. É porque a roupa está encharcada de água. Quando aquele gira em alta velocidade, a tendência é você continuar com a última velocidade que você tem. Então a tendência, por inércia, a hora que você gira, é sair da curva. Sair da curva é continuar o movimento. A roupa não passa nos buraquinhos, quem passa é a água. Então aquela máquina não é uma máquina centrifugadora, ela é uma máquina inerciadora. Ela é uma máquina inerciadora. Por quê? Porque ela deixa a água fugir. Ela deixa a água escapar com a última velocidade que ela tinha. Então ela faz um equilíbrio dinâmico, ou seja, um movimento retilíneo uniforme das águas. Você lava as mãos, cheio de água nas mãos, não tem onde enxugar. Olha aqui o que você faz. Você faz isso, ó. Quando você para a sua mão, as gotas d'água continuam o movimento por inércia. Tá? Tudo bem? Pessoal, então vamos à nossa resolução de exercício do módulo 20, primeira lei de Newton. É uma tirinha onde tem dois personagens, ele deve estar sonhando, né? Aí tá brincando, né? Que tá dirigindo, olha lá, o volante na mão, tal, o outro dormindo. De repente o carro bateu e ele morreu. Aí alguém perguntou: você morreu de quê? De inércia. Ao analisar a situação representada na tirinha anterior, quando o motorista freia subitamente, o passageiro mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa, com certeza. Por quê? Porque o carro estava em movimento, ele estava em movimento sem o cinto de segurança, o carro bateu e, portanto, ele, livre de ação de força, que o cinto é um referencial inercial, continuou o movimento e se chocou contra o para-brisa do carro, que parou. O carro parou e ele se chocou contra o para-brisa. Beleza? O segundo exercício, um objeto de pequenas dimensões gira sobre uma superfície plana e horizontal em movimento circular uniforme, preso a um ponto fixo, ó, conforme a figura. Então, o que a gente tem no segundo? A gente tem um movimento circular de um objeto e ele está preso por um fio. Bom, como a gente viu o movimento circular, a velocidade em cada posição ela é tangente no sentido de movimento, então ela varia pela ação da aceleração centrípeta, né? Aceleração centrípeta nesse sentido anti-horário, então em qualquer lugar onde o móvel estiver passando, ele possui essas velocidades. E exatamente nessa posição P, na horizontal à esquerda, o fio aqui, ó, que segura esse móvel, se rompeu. Se o fio se rompeu, ele não tem mais ligação com o centro, não tem mais a aceleração centrípeta que vai variar a direção dessa velocidade, então ele vai sair com a última velocidade que ele tem. A última velocidade que ele tem é essa daqui, então ele vai manter um movimento retilíneo e uniforme pela inércia do movimento. Então ele vai sair com a última velocidade que ele tem, que é o princípio da máquina de lavar roupa, né? Então ele vai sair e atingir o ponto 3. Ele vai atingir o ponto 3 com a velocidade que ele tinha do movimento, que ele chamou de VP no texto. No texto ele chama de VP, velocidade da partícula, né? E ela vai atingir o ponto 3, portanto isso ele vai continuar com essa velocidade. Se ele vai continuar,
ela vai manter a sua intensidade constante, variando a direção, a intensidade permanece constante nessa pequena trajetória. Alternativa C. Já o nosso terceiro exercício, ele é um texto explicativo e a gente tem que relacionar a explicação do texto à resposta, para você tomar um cuidado, tá? No reino animal, existem seres que têm a capacidade de realizar diferentes voos. O voo pode ser dividido em 3 grupos: o paraquedismo, o planeio, através de planadores, e o voo propulsionado. Com relação aos tipos de voo, considere-se: no animal planador, a facilidade do voo depende da forma e da dimensão das asas, sendo o movimento no ar ascendente e sem realização de trabalho. Olha, gente, trabalho, vocês não estudaram ainda. Infelizmente, vocês tinham que lembrar que trabalho era foda, né? Trabalhar é foda. A gente sempre falava isso. Força, distância. Se ele está planando, ele tem força, sim. Por quê? Porque se ele está planando, ele tem peso e ele tem a força do ar que o segura para cima, tá? E ele tem a força de resistência do ar. Ele tem um monte de forças. Então eu não posso dizer que não esteja realizando o trabalho. Eu não posso dizer isso. Então, sendo o movimento no ar ascendente, olha a força do ar. Então essa força do ar, ela realiza um trabalho, sim, né? Se está subindo, né? Se for ascendente, o deslocamento é para cima. Então está subindo, sim. Então ele realiza um trabalho. O que está errado aí é a palavra sem realização de trabalho, que seria com realização de trabalho. No item B, no paraquedismo, a força de resistência do ar no animal equilibra-se com seu peso, fazendo-o cair com velocidade constante. Presta atenção. O animal, né, ele estava planando, né? Portanto, se ele está caindo e a velocidade dele está aumentando, no exato momento em que ele abre a sua estrutura toda, o animal, né? Abre a sua pele, abre tudo. O que acontece com ele? Ele começa a sofrer uma resistência do ar que vai aumentando, como a gente viu na teoria. Essa força do ar vai aumentando até se igualar com o peso. Mas como o animal já estava em movimento com essa última velocidade, quando essas duas forças se igualarem, pela resistência do ar aumentando, porque o peso não muda, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Mas como ele estava em movimento, ele não estava em repouso, essa aceleração zero vai manter essa velocidade que vai ser constante. O que significa isso? Que ele vai continuar com a velocidade que ele tinha, então ele vai continuar caindo com aceleração zero. Então essa força não aumenta mais, porque a velocidade não aumenta mais. Então essa força e o peso se igualaram. Força resultante zero, uma aceleração zero mantém essa velocidade. Então aqui acontece a inércia do movimento. Então, portanto, ele pedia no texto para retratar a situação. Então, alternativa B.